Fala galera ligada no Pautas e Táticas. Hoje, além de uma análise rápida, vamos trabalhar um pouco de futurologia, né? Tentando entender como vai funcionar o Flamengo, agora comandado pelo Renato Gaúcho. Fazendo uma análise tanto do elenco atual, quais são as peças que ele tem em mente, também detectando alguns padrões de como ele trabalhava no Grêmio nos últimos anos. E é claro, tentar entender também quais são as carências que ele tem que resolver, quais são os pontos em que ele precisa melhorar. E também entender por que o Rogério Ceni não deu certo. E também por que o Domi não deu certo, por que não? A gente também vai passar pela passagem dele no rubro-negro, né? Entendendo assim quais são as grandes carências do Flamengo, por que não deu certo aquele time pós-era Jorge Jesus. Primeiro é preciso entender que o time do Jorge Jesus realmente trabalhou de uma forma quase que perfeita as ideias de jogo do treinador. Esse time já sofreu algumas perdas, alguns jogadores mudaram de posição, claro, todos eles envelheceram, alguns deles não atravessam boa fase, então aquele time não existe mais, e é isso que o torcedor rubro-negro tem que entender, não tem que ser julgado como um time que não pode perder porque tem mais investimento, por conta do que aconteceu, aquele ponto fora da curva em 2019. Então vamos dar uma passada aí por esses últimos times, dos últimos treinadores. E é importante dizer, todo mundo sabe, né? Se você chegou agora no canal, talvez não saiba, mas eu não faço questão nenhuma de esconder qual é a torcida no meu time do coração. Não sou flamenguista, não sou rubro-negro, então a minha análise não vai ser passional, não vai ser pautada na emoção, e sim, na minha opinião, como analista de futebol. Ou pelo menos com o que eu me proponho a ser aqui no canal. Então vamos entender aqui como funcionava o Flamengo do Domi, que vinha com uma transição muito agressiva, né, de estilo. Se o time do Jesus jogava um futebol mais funcional, que tentava recuperar a bola o mais rápido possível, e se possível dentro do campo de ataque para poder reiniciar, restartar o ataque o mais rápido possível, chegar ao gol do adversário da maneira mais imediata que fosse possível, o time do Domi trabalhava a bola um pouco mais lentamente, era o jogo posicional, espalhava mais os jogadores nos setores. Entre desfalques e alguns jogadores que estavam lesionados ou indisponíveis, mexia bastante no time, mas a base do time era o do jogo posicional que todo mundo sabe, um 4-3-3, dois jogadores bem abertos, um homem de área, que na maioria das vezes foi o Pedro, porque o Gabigol muitas vezes estava lesionado, então quase sempre ele contava com um homem de área, inclusive no jogo que culminou na sua demissão, os 4-0 sofridos para o Atlético Mineiro no Mineirão, primeira rodada do retorno do Brasileirão de 2020. E qual era a grande fraqueza desse time? Muita gente vai dizer a zaga, mas a zaga é apenas a consequência da grande fraqueza, que era não conseguir recuperar a bola no campo de ataque fazendo a marcação-pressão. Era o time que menos roubava a bola no campo de ataque. E, obviamente, se você não consegue recuperar a bola no campo de ataque e joga com quase todo mundo no campo de defesa do adversário, e somente os seus dois zagueiros no seu próprio campo de defesa, vai estourar neles. E eram dois zagueiros lentos, Gustavo Henrique e Léo Pereira, dois reforços para a temporada que vinham muito bem da temporada anterior, né? Gustavo Henrique no Santos, Léo Pereira do Atlético Paranaense, não deram liga no Flamengo. O Rodrigo Caio, que foi o remanescente da zaga de 2019, se lesionava bastante. O Pablo Mari foi embora para o Arsenal, então essa ficou sendo a zaga do Flamengo durante muito tempo. Chegou o Rogério Ceni para tentar resolver o problema de não recuperar a bola no campo de ataque e tentar organizar um pouco mais a defesa. Não deixar principalmente esses espaços nas costas dos laterais. Primeira coisa foi recuperar o sistema tático que o Jesus usava, o 4-4-2, porém com algumas mudanças. Ora o Diego Alves, ora o Hugo, né, no gol, o Neneca. O Isla já substituía o Rafinha na lateral direita, e isso, claro, desde que o Rafinha saiu, que foi ali com pouca diferença depois que o Domi chegou, mas já era o Isla, que é um lateral que pode tanto jogar ofensivamente como ala, quanto como um terceiro zagueiro, também isso com menos frequência, a gente vai explicar já já. A dupla de zaga ficou sendo formada pelo Gustavo Henrique e pelo Ilharão, que foi para a zaga, a gente também vai explicar os motivos disso. Felipe Luiz seguiu sendo o lateral esquerdo. A dupla de volantes sendo formada pelo Diego, que recuperou sua vaga como titular e jogando à frente da defesa, do lado do Gerson, que também não é o mais combativo de todos os volantes do mundo. É um cara que é o coringa, realmente, da nação rubro-negra, mas é um cara que joga em muitas funções, correndo o campo todo, mas a marcação nunca foi o seu forte. Então, dois jogadores muito leves na frente da zaga. Arrascaeta e Everton Ribeiro
como meio-campistas de armação jogando um pouco mais abertos, Gabigol e Bruno Henrique sendo a dupla de ataque. Porém, quando esse time atacava, o Gabigol ficava um pouco mais isolado, os meias centralizavam muito, tanto o Everton Ribeiro quanto o Arrascaeta. O Bruno Henrique tinha a tendência de cair um pouco mais pelo lado, fazendo essa diagonal quando o time atacava, mas ele era quem dava amplitude por esse lado, e o Isla descia pelo lado direito, dando amplitude também por esse lado, amplitude e a profundidade. E qual foi a grande sacada aqui do Rogério Ceni, ou pelo menos a ideia que ele teve? Jogar com uma falsa linha de 3. Felipe Luiz pela esquerda, o zagueiro que estivesse centralizado, na maioria das vezes foi o Gustavo Henrique, mas é claro, o Rodrigo Caio era titular, e o Willian Arão na direita. Isso dava a ele o quê? Maior proteção às costas dos laterais, no caso, um deles era o próprio lateral, e o outro, já que era um volante, tinha também a capacidade de conduzir a bola para o campo de ataque, ou seja, ele tinha um meio-campista extra, e poderia ter isso também do outro lado, mas é claro, um descia de cada vez e só quando havia necessidade, porque os grandes armadores das jogadas eram realmente Diego e Gerson, que eram os dois meias que jogavam improvisados, entre aspas, como volante. Porém, o problema aqui é óbvio, né? Se você consegue roubar um pouco mais a bola no campo de ataque, e surpreendentemente, já que o Fortaleza do Rogério Ceni também era um dos times que roubava pouco a bola no campo de ataque e que jogava também com a ideia do jogo posicional, inclusive o goleiro lá deles até hoje, já trocando de técnico, tá com o Vojvoda agora, se não me engano é Felipe Alves o nome dele, joga fora da área o tempo todo, é praticamente um jogador de linha, o time joga em cima, dentro do campo de ataque do adversário o tempo todo, e o goleiro deles sai do gol. Então é um time que joga muito dentro do campo do adversário. Mesmo assim roubava pouco a bola, e com o Rogério Ceni no Flamengo, por incrível que pareça, deu liga, 2 negativos, deu um positivo, e aí o time começou a roubar um pouco mais a bola no campo de ataque, mas ainda tinha um problema defensivo. Esse trio aqui ficava muito exposto, protegia o lado atacado na inversão de jogo, era muito fácil erguer a bola e o Flamengo tomava muitos gols de cabeça, até porque tinha um zagueiro de origem e 2 jogadores improvisados como zagueiros, né? O lateral esquerdo, né, que é o Felipe Luiz, e o Arão, né, que apesar de ser muito bom no jogo aéreo, principalmente ofensivo, defensivamente ele tinha alguma dificuldade. Então, além da virada de jogo e a bola aérea, essa falta de combatividade no meio-campo, porque não tinha um volante de contenção para proteger melhor essa defesa. Então, esses eram os principais problemas do Flamengo do Rogério Ceni. O que esperar do time do Renato Gaúcho? Primeiro, como jogava o Grêmio do Renato Gaúcho nos últimos anos? Jogava normalmente num 4-2-3-1. E é bom se atentar às características dos jogadores, porque algumas dessas características talvez o Flamengo não tenha no elenco e precise se reforçar. A linha de defesa quase sempre muito fixa, né? Mesmo tendo jogadores de lateral com característica ofensiva, eles subindo só quando necessário, só quando os jogadores mais abertos abriam espaço. Os 2 volantes sempre com uma característica também de criação, de construção de jogo. Isso o Flamengo até tem, né? Até porque jogava com Diego e Gerson, mas ainda precisa de um jogador de contenção. É uma das fraquezas do rubro-negro e não era assim que o Grêmio jogava. Então tá aí aquela incompatibilidade com a qual a gente abordava. O Grêmio, por exemplo, na última temporada jogou com Lucas Silva e Matheus Henrique em muitos jogos. Naquele time campeão da Libertadores tinha Maicon ou Jailson ao lado do Arthur. Aqui esse jogador de meio campo, né, mais aberto, jogando por trás do 9, normalmente era um cara com características de segundo atacante, um cara que encostava mais na dupla de ataque. Esse cara foi o Luan lá em 2017, esse cara estava sendo o Jean-Pierre, né, quando ele estava apto para poder jogar, e até porque o time, quando defendia em 2 linhas de 4, fazia com que esse cara encostasse muito, né, se transformasse realmente num segundo atacante. O Flamengo tem o Gabigol, que é um segundo atacante, não é um cara para jogar aberto. Será que ele é capaz de fazer essa posição, de jogar nessa posição? E esses jogadores mais abertos? Hoje o Flamengo tem Everton Ribeiro e Arrascaeta. Ou talvez o Bruno Henrique jogue aberto por uma das pontas, e talvez esse jogador aqui seja o próprio Arrascaeta. O Everton Ribeiro jogue pela direita, inclusive contra o Defensa e Justiça. Primeiro jogo do Renato no comando do Flamengo. Foi assim a configuração do time, né, com o Michael jogando no lugar do Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Mas por que eu estou falando dessas características? Porque no Grêmio do Renato funcionava
basicamente desse jeito. Um jogador de mais velocidade por um lado, esse cara foi Pedro Rocha, foi Fernandinho, foi Cebolinha, foi o PP, e esse cara pode ser o Bruno Henrique no Flamengo. E pelo outro lado, já teve o Ramiro, que era um volante, né, um meia, um jogador com muito mais capacidade de construção, como é o próprio Everton Ribeiro, do que velocidade propriamente dita. E com isso o Isla pode continuar aproveitando esse espaço e esse movimento que o Everton Ribeiro dá, né, mas o Arrascaeta provavelmente teria que migrar de posição e jogar um pouco mais centralizado. Partindo do posicionamento aberto, acho difícil. Acho que o Bruno Henrique é quem vai jogar por aqui. E o centroavante, cara, normalmente o Renato jogava com um cara mais de área, realmente. Um cara realmente mais fixo, mais físico. Foi Lucas Barrios. Foi até o André Balada e viveu o bom momento, né? Com ele no Grêmio. Ele não gosta que chame de André Balada, mas só para fácil identificação. E também já foi o Diego Souza, que é um cara que se transformou nesse 9 mais forte, esse cara que segura mais a marcação dos zagueiros. E o Flamengo tem o Pedro, é um cara com essa característica. O titular hoje é o Gabigol, mas talvez o Gabigol tenha que jogar um pouco mais por trás dele, talvez seja uma senha ali, né, de funcionamento para esses dois jogadores. Agora, será que Everton Ribeiro e Arrascaeta vão jogar juntos? Será que o Renato vai ter que se remoldar, né, se modificar o seu estilo de jogo para que seja um pouco mais compatível com as peças, jogue partindo desse ponto de partida com esse esquema tático e não com o esquema tático que ele está acostumado a jogar, não com o 4-2-3-1 que deu certo no Grêmio. Enfim, temo por algumas incompatibilidades de ideias, tanto do treinador quanto do elenco. Não acho que foi a escolha feita com base para fazer esse grupo de atletas funcionar, então talvez ele que usou e abusou das críticas, né, e de falar que o Flamengo, quando era adversário, tinha a obrigação de jogar bonito e ser vencedor, né, com um elenco com um investimento de 200 milhões, talvez ele precise muito desse investimento para poder reforçar o elenco dele com jogadores que tenham as características do estilo de jogo que ele está acostumado a aplicar, ou que ele foi acostumado a aplicar nesses últimos anos, né, lá no Grêmio. Se ele tiver que realmente se moldar, aí vai demandar um pouco mais de tempo, e a gente sabe como a torcida do Flamengo né? Não costuma dar muito tempo para os treinadores. Se os resultados forem ruins, vão pedir a cabeça do técnico de novo, e é isso que a gente não quer, né? A gente quer ver realmente os técnicos trabalhando a longo prazo, tendo tempo para trabalhar, coisa que o Rogério Ceni de certa forma não teve. Eu defendo que 1 ano seja o tempo mínimo. Ele já pegou o bonde andando e sai deixando o bonde andando para o seu sucessor, mas é isso. Essa então é a perspectiva que a gente tem do Renato Gaúcho no Flamengo. Boa sorte a ele. Vamos ver se ele vai conseguir fazer esse time adaptar às ideias dele ou se ele vai ter que se adaptar às ideias e aos mecanismos que já estão automatizados com o elenco. Mas esse elenco está mal montado, esse elenco sofreu muitos desfalques, muitas saídas, precisa de um lateral direito de mais qualidade, precisa reforçar essa zaga, esses volantes não dão conta ali do combate. Será que João Gomes ou o Thiago Maia, eles vão dar conta do recado? Eles vão ser esses caras de maior contenção na própria lateral direita? O Mateuzinho, ele vai dar conta ali de ser o titular da posição? Muita parte da torcida perde ele no lugar do Isla. Como vai ser esse funcionamento desse quarteto ofensivo? O Pedro realmente vai entrar no time? Enfim, muitas incógnitas, muitas perguntas a serem respondidas, e a gente vai acompanhar aí o trabalho do Renato nos próximos meses. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!